Olá, sejam bem-vindos ao Goiás Vem no Enem 2021. Esse programa tem o objetivo de contribuir para que você possa alcançar um bom desempenho no Enem. Eu sou Fernanda Cirbeto, professora de História, e hoje vamos estudar sobre discussões e questões de gênero. Os conteúdos são todos de acordo com a matriz do Enem 2021. Vamos lá? Para começo de conversa, vamos com foco aqui no monitor, para que a gente conheça qual é a competência diária, é a competência diária 3, e qual é a habilidade que nós vamos trabalhar. No caso, nós vamos abordar duas habilidades. A competência diária 3 propõe que compreendamos a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. Sendo bem específicos, a habilidade 13 propõe a análise da atuação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças ou rupturas em processos de disputa pelo poder. Sim, hoje nós vamos tratar do feminismo, as suas origens. E quando a gente conversa sobre gênero, a gente não vai tratar apenas das questões inerentes à mulher, mas todos os impactos que o feminismo trouxe para a nossa sociedade ocidental, capitalista, seja para homens, mulheres, crianças, e abriu espaço para uma discussão de gênero ainda mais aberta, ainda mais obtusa. Quando pensamos, por exemplo, movimentos como LGBT, quando pensamos, por exemplo, a situação dos homoafetivos, entre outras identidades de gênero. Esse não vai ser o nosso primeiro encontro sobre esse tema. Nós vamos ter várias discussões a esse respeito. E é uma tendência muito forte do Enem. Veja a próxima habilidade. A habilidade 15 propõe, então, que avaliemos criticamente conflitos culturais, sociais, políticos e econômicos ou ambientais ao longo da história. É uma discussão muito ampla, é uma discussão que requer muito carinho da nossa parte, porque da mesma forma que a gente contextualiza historicamente, da mesma forma que a gente percebe os impactos de tudo isso nas nossas sociedades, isso mexe muito também com dores, isso mexe muito com o que a gente chama de psicohistória, com as estruturas emocionais da sociedade e tem repercussão muito grave, não é mesmo? Mas, como eu disse, calma aí, tem muita coisa para a gente falar a respeito. Esse é só um dos vários encontros em que vamos abordar essa temática, tudo bem? E olha que eu trouxe aqui para talvez nos alegrar, talvez para nos divertir, talvez para a gente admirar. Vai ter vários significados o papel, por exemplo, da maravilhosa Mulher Maravilha. Quando a gente assiste no cinema Mulher Maravilha, nós temos aquela sensação de impacto de uma mulher muito poderosa que aparece em meio às trincheiras na Primeira Guerra e tem um papel muito importante também no sentido de proteger um militar, e ela é munida de muita informação e muitos poderes. E para pensar na origem mitológica dela, associada então ao seu nascimento, uma forma de nascimento assexuada, que valoriza e que, na verdade, glamoriza, super glamoriza a figura da mulher. Tem muitos exageros, é claro, é ficção. Faz parte, então, de uma grande heroína, de uma sequência de grandes heróis que a gente conheceu na minha infância, na sua infância, e outros até um pouco mais velhos do que nós. Mas, saindo da Mulher Maravilha, enquanto a heroína do filme, e pensando o início do século XX, e é quando ela está circunscrita, nós paramos para pensar no significado de tudo isso. Uma tentativa de empoderar e de valorizar as mulheres desde o início do século XX, por conta de toda a sua luta. E a Primeira Guerra Mundial é um contexto histórico muito curioso para que a gente pare para pensar tudo isso. Pensem. Antes da Primeira Guerra, nós tivemos outras guerras que colocaram as nações europeias em maus lençóis.
E enquanto essas guerras aconteciam, enquanto a Primeira Guerra Mundial eclodia, enquanto os homens se digladiavam nas guerras, quem ia para as indústrias montar todo aquele arsenal bélico? Quem ia para as indústrias montar tanque de guerra? Quem ia para a indústria, então, montar bomba, helicóptero, avião? Eram as mulheres. Estranho você pensar, mulheres fazendo serviço de homens, mas os homens estavam morrendo na guerra, os homens estavam em plena guerra, maridos, filhos, e essas mulheres ficaram então viúvas, com seus filhos órfãos de pais, e agora elas precisavam trabalhar não para ter um dinheiro a mais, para ter uma renda ou uma inserção no mercado, mas era uma demanda do contexto. Precisava-se de mão de obra. E essa mão de obra teria que ser a mão de obra feminina. Mas, por outro lado, a gente pensa, mão de obra feminina também requer direitos para essas mulheres. Elas já tinham os mesmos deveres que os homens, elas já tinham os mesmos ônus que os homens. E é nesse sentido que a gente pensa a gênese do movimento feminista, que tem suas bases lá na segunda Revolução Industrial, ainda no final do século XIX, em meio a todo aquele impactante manifesto em Nova York, que deu origem à celebração do 8 de março. Na verdade, são etapas que foram sendo vivenciadas pela sociedade capitalista, pela sociedade industrial, para que chegássemos até onde estamos agora. Mas nunca desvinculemos das demandas do sistema. Perceba, aqui nesse cartaz, aqui no monitor, é um cartaz produzido durante a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, lançado em 1918 nos Estados Unidos pela Associação Cristã de Moças. No cartaz está escrito, para cada soldado, uma mulher trabalhadora. Apoie nossa segunda linha de defesa. Campanha para o trabalho unido da guerra. É um cartaz que conclama as mulheres para o trabalho na indústria bélica em prol da Primeira Guerra. Percebe? E é nesse sentido que a gente começa a ter aqui a gênese do movimento feminista. A militância pela cidadania da mulher, posto que essa mulher também tinha demandas de trabalho, tal qual os homens já tinham. O sustento de uma família como os homens tinham. E a primeira bandeira que a gente vai perceber é a luta pelo voto. Quando a gente observa aqui outro cartaz chamando as mulheres para que elas se unam em torno da sua liberdade. E a liberdade está necessariamente associada à possibilidade de se manifestar quanto àquilo que se pensa, quanto àquilo que se sente. E o que vai mudar de fato na sociedade, a partir da sua manifestação de opinião, é o seu poder de voto. O sufrágio feminino passa a ser a primeira e mais emblemática bandeira desse início de século XX que temos aqui. Avançando, vamos perceber ainda um contraste com essa proposta de uma mulher que vai à guerra, dessa mulher que milita pela cidadania, dessa mulher que milita pelos seus salários, pelo voto. Veja esse cartaz, ele inclusive veio endossando a última prova do Enem de 2020. Se você não fez, vai fazer, agora em 2021, não é mesmo? Olha esse cartaz, ela seria adorável se não fosse doentia, se referindo, portanto, a um elixir, uma propaganda de um elixir para valorizar a saúde e a beleza feminina. Só uma saúde perfeita pode dar à mulher beleza e encanto capaz de tornar adorável aos olhos masculinos. É uma mulher que ainda contrasta com aquela mulher da indústria bélica. É uma propaganda que enaltece um produto que torna a mulher satisfatória para o gosto masculino. Percebe? Em detrimento daquela mulher que militava por liberdade em função das suas demandas e obrigações. Nós vamos percebendo essa linha paralela que vai se colocando ao longo do século XX. E o feminismo cresce quando a gente então observa as grandes contribuições de Simone de Beauvoir, quando ela então publica na década de 60 O Segundo Sexo. E uma frase
muito relevante dela aqui para nós. Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância. Uma grande contribuição, uma forte etapa do avançar do movimento feminista a partir da década de 60, que já tem um corpo muito mais denso quando a gente já pensa aí. A Segunda Guerra já havia transcorrido, estava muito próxima à tendência do Woodstock no final da década de 60. O movimento hippie vinha endossando tudo isso. O contexto da Guerra Fria e a perspectiva da liberdade em detrimento dos paradigmas, ora capitalista ou socialista, isso tudo torna o movimento feminista ainda mais denso a partir da década de 60. Avançando, a segunda onda do feminismo, como eu colocava para vocês, na década de 60, e que vai confrontar padrões familiares, militâncias pelo meio ambiente, enfim. Vamos perceber essa forte tendência que vai se colocar. Avançando ainda, nós temos aqui um personagem muito importante para a história do feminismo no Brasil, sobretudo no esporte, sobretudo no futebol, a figura da Marta, uma grande representação dessa luta e dessas vitórias que vêm se colocando para nós, que têm sido alcançadas pelas mulheres. E para a gente encerrar a nossa aula, olha o que o Enem trouxe. Nesse cartaz, a mulher vestida de astronauta com material de limpeza em mãos. As mulheres do futuro farão da Lua um lugar mais limpo para se viver. Mulheres na Lua? Olha esse texto. Até hoje, cerca de 350 astronautas americanos já estiveram no espaço, enquanto as mulheres não chegaram a ser um terço desse número. Após o anúncio da turma composta por 50% das mulheres, alguns internautas escreveram comentários machistas e desrespeitosos sobre a escolha nas redes sociais. O título se refere à metade da nova equipe da NASA agora é composta por mulheres. Vamos gabaritar? A comparação entre o anúncio publicitário de 1968 e a repercussão da notícia de 2016 mostra o quê? Olha a letra D, a manutenção de estereótipos de gêneros, como que se colocassem onde deveria ser e qual deveria ser o papel da mulher, em detrimento das grandes... Valeu, professora, pela sua participação aqui no programa. Bom, galera, me despeço de vocês, mas já faço o convite para o próximo sábado, combinado? Vem estudar com a gente e garantir uma boa nota no Enem 2021. Até semana que vem, um forte abraço e tchau, tchau!